Mais um Despertar em Família começando aqui na TV RVC. Toda semana um convidado especial, um programa inédito para vocês com muita informação. E no programa de hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com o Dr. Guilherme Gandini Gonçalves. Ele que é médico da família e da comunidade. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Eu agradeço muito o convite. Eu estou muito feliz por poder falar, sobre medicina, poder falar sobre saúde. É um prazer imenso estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E nós aqui estamos encantados com a história do Dr. Guilherme. Ele que já chegou aqui nos estúdios com tanta alegria, com a família, com a esposa, a doutora Simone também. E a filha Mirella, que estão aqui nos estúdios da TV RVC. Hoje vamos falar de um tema muito importante, né, doutor? A hipertensão. Exatamente. A hipertensão arterial, ela tem um impacto muito importante na saúde de uma forma geral. As doenças cardiovasculares estão entre as principais, se não a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Então, falar sobre hipertensão é importante, porque nós estamos falando de causas que a gente consegue reverter para que não ocorra um evento mais drástico, como a morte, ou mesmo invalidez, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, que são coisas, são eventualidades que podem ocorrer devido ao não tratamento da hipertensão arterial. E quando que a pessoa hipertensa, ela deve se preocupar? Assim, a hipertensão arterial ela tem várias alterações que podem vir por conta do não tratamento. Então, quando você tem alterações renais, alterações visuais, e aí um exame com o oftalmologista você consegue determinar essas alterações. O hipertenso, que até então ele tinha um tipo de comportamento, ele conseguia desempenhar funções, e de repente ele começa a sentir um pouco mais de cansaço na subida de um leve declínio, uma leve inclinação, e essas coisinhas do dia a dia, alterações principalmente na questão do dia a dia dele mesmo, da movimentação dele, ele tem que se atentar a esses sinais, porque pode ser complicações da hipertensão. Então, e o não tratamento. Esses são os sintomas? A hipertensão, ela normalmente, esse é o grande problema, ela não dá sintomas. Como é que se descobre que eu devia estar hipertenso? De repente ele foi lá na praça, tem muito isso aqui em Pinda, no evento da Praça da Saúde, foi verificar a pressão, normalmente chega lá, leva um susto, nossa, sei lá, 17/10, e às vezes não apresenta nenhum sinal. Quando apresenta, o paciente ele queixa muito a gente fala de nucalgia, ou cervicalgia, dorzinha aqui nessa região, e dor de cabeça. Mas, na maioria das vezes, esse é o grande problema, na maioria das vezes é assintomático, o paciente é assintomático, ele não apresenta sintoma. Olha, e muito se fala, eu tô com a pressão baixa, tô com a pressão alta, mas como que funciona? Porque às vezes a pressão baixa para uma pessoa, 10/7, vamos falar assim, para outra não é? Exatamente, assim, nós temos hoje, recentemente houve uma mudança na questão da verificação da pressão, criou-se uma polêmica, porque foi indústria farmacêutica, enfim, não é isso não. Na verdade tem um estudo muito robusto de vários anos e chegou-se à conclusão que hoje o 12/8, que antigamente nós chamávamos de normal, tá tranquilo, não, de acordo com os estudos, o 12/8 hoje é um paciente que ele tem que ficar de olho, não é que ele é hipertenso, ele é um pré-hipertenso. Ou seja, vamos ficar de olho nesse aqui, porque esse 12/8 ele pode ter complicações futuras, eventualmente aí, uma hipertensão mais severa, enfim, e depende também dos fatores riscos, fatores familiares e tal. Então assim, hipotensão, o que é hipotensão? É a pressão baixa. Mas, vamos lá, vamos pegar uma mulher, 10/6 de pressão, ela não tem sintoma, ela tem uma vida dela normal, é o basal dela, uma pressão considerada ok. Aí eu tenho o meu nível pressório com lá 12/7. De repente, um dia, um sol muito quente, minha pressão foi para 10/6, eu posso ter sintomatologia. E aí que é o engraçado,
E quando você tem uma hipotensão, a sintomatologia é muito mais acentuada do que uma hipertensão. E por isso, né, que muita pessoa, muita paciente, ele não identifica os sinais de hipertensão. Por quê? Porque às vezes está lá com 14/10, que já é né, considerado hipertenso, e ele está tranquilo, está conversando, está normal, desempenhando as funções dele como se nada estivesse acontecendo. Então a hipotensão ela tem mais sintomatologia, mas a questão hipotensão vai depender muito do valor basal da pessoa, né? Agora tem níveis mais severos. Então, se eu pego um paciente com 8/5, não, aí nós já estamos falando de uma hipotensão que precisa ficar de olho para saber o que está acontecendo. Entendi, doutor. E muitas gestantes também, na reta final da gravidez, apresentam a pressão alta. Por que isso acontece? Existem várias explicações, desde fatores de riscos de origem familiar, doenças adquiridas por conta da própria gestação, né? E é uma coisa que você não consegue identificar assim logo no início do pré-natal. Entre outros fatores, às vezes a mulher que nunca sabia que era hipertensa, mas quando começa o pré-natal, né, obrigada entre aspas, né? Mas vai lá, faz a consulta, verifica a pressão, aí descobre que é hipertensa. Mas até então ela era hipertensa e descobriu na gestação. E essa é uma grande diferença. A hipertensão antes da gestação, né, ela não necessariamente é a doença hipertensiva da gestação, que são coisas distintas. Tá? Tem mulheres que elas não são hipertensas, mas durante o período gestacional desenvolvem hipertensão da gestação, que aí envolve a frequentes, enfim, outras doenças ligadas à gestação. E doutor, tem chegado algumas perguntinhas aqui, e uma delas é sobre a medicação. Para pessoas idosas que têm que tomar medicação de manhã e à noite, é o melhor horário? Por exemplo, esqueceu de tomar a medicação de manhã. Ela pode tomar na hora do almoço ou não? Então, em se tratando de paciente idoso, principalmente os longevos, acima de 80 anos, o ideal é que você tente ajustar medicações para que ele tenha o que a gente chama de monoterapia, ou seja, uma medicação ou uma ou duas medicações. Por quê? O risco de confusão e o risco de interação é muito maior no idoso. Então, sim, é um detalhe muito importante. O horário que o idoso vai tomar medicação, a forma dele administrar essas medicações. Tem medicações, por exemplo, que tem um efeito hipotensor importante. Os beta-bloqueadores, por exemplo, o idoso já tem uma frequência cardíaca um pouco mais diminuída. Se você usa um beta-bloqueador, a chance dessa diminuição é maior. Então é interessante, quando você for administrar um paciente idoso, longevo, principalmente longevo, acima dos 80 anos, você tem que atentar a usar uma medicação que possa, ir ajustando junto com o doente, que possa ser o mais, como se diz, o mais objetivo possível. Hoje nós falamos sobre prevenção quaternária, que é justamente a retirada das medicações. Isso acaba aplicando bastante no paciente idoso. Por quê? Porque você diminui o número de medicações a fim de que ele tenha um melhor tratamento. Claro, sempre observando os valores considerados normais, os valores que nós temos aí já como vigência de hipertensão. Olha, vamos ter que chamar agora um rápido intervalo e a gente volta já já, porque o Dr. Guilherme vai nos falar se no SUS é possível encontrar o tratamento para hipertensão. Não sai daí, porque o programa de hoje está muito importante, hein? Voltamos aqui com o Dr. Guilherme, ele que é médico de família da comunidade, que está falando de um tema muito importante, que é a hipertensão. Aí na sua casa tem alguém hipertenso? Você é hipertenso? Quais são os cuidados que você está tomando para cuidar da sua saúde, da sua pressão? Fala mais sobre isso pra gente, doutor. Sobre quais são os cuidados para prevenir quem não tem, quem não é hipertenso, quais são os cuidados que ele deve ter? O principal cuidado é a alimentação, né? Nós sabemos que o sal é o maior vilão do hipertenso. Então, assim, ter uma dieta adequada, os níveis tanto de açúcar quanto os níveis de sal um pouco reduzido, atividade física. Se o indivíduo tem o hábito de fumar,
parar de fumar, se tem uma vida um pouco estressante, diminuir o estresse, fazer atividade física, isso é fundamental. A atividade física talvez é um dos grandes pilares, né, de tratamento não farmacológico para o paciente, tanto hipertenso quanto aquele que não, né, vai, né, fazer de tudo para que não vire hipertenso. Então, assim, alimentação, diminuição do sal, do açúcar, atividade física, sono, diminuição do estresse e outras, né, comorbidades, como, por exemplo, o uso do tabaco, o uso de bebida alcoólica, e entre outras, né, que a gente sabe também, e vale a pena mencionar, entre outras drogas também, né, ilícitas, que pode levar ao acometimento aí da pressão, né, pode levar ao aumento da pressão. E quem já tem o diagnóstico de hipertensão, fazendo atividade física, cuidando da alimentação, isso ajuda a controlar essa pressão, doutor? Sim, sim, sim. E assim, é muito importante porque quando a gente fala do indivíduo que não é hipertenso e vai fazer essas medidas, né? Essas medidas, elas servem para quem não é hipertenso e para quem já é hipertenso. Por quê? Porque vai evitar que ele complique, que ele vai para o hospital. Então essas medidas também servem para o paciente hipertenso. E isso diminui o risco cardiovascular, né? Porque é o grande vilão, como mencionei no início, né? E tem, né, como, né, desfecho maior, né, além da questão do óbito, mas também das, né, alterações vasculares que podem levar o indivíduo a ficar assim, inválido, né? Então você pega um AVC com grande proporção, isquemias de membros inferiores, insuficiência cardíaca, ele vai apresentar limitação. E lembrar assim, né, que hoje o conceito de saúde mudou. A gente achava que a saúde era quem não tinha doença nenhuma. Na verdade, saúde é bem-estar físico e mental. Se você tem uma hipertensão, mas está tomando seu remedinho direitinho, está fazendo atividade física, tome bem, tem um bom relacionamento, está tudo certinho, você está saudável. A partir do momento que você não tem esses pilares, né, você é um indivíduo não saudável, embora, mesmo não sendo hipertenso. Mas se você não tem os hábitos saudáveis, você não é considerado saudável. Então, ter a patologia não significa que você não tenha saúde. Se você tem a patologia, é algo que você precisa tratar, precisa cuidar. Mas saúde é bem-estar físico e mental. Então, sim, hipertenso também, né, uma vez que tem um diagnóstico, também é importante para ele atividade física, diminuição do sal, se fuma, principalmente cigarro. Né? O cigarro é incompatível aí com doença, na verdade, ele favorece a doença cardiovascular. Então, em se tratando de saúde, ele é totalmente incompatível. Sim. E doutor, perguntamos aqui, né, até avisamos no primeiro bloco sobre essa pergunta, se no SUS tem tratamento para quem tem hipertensão. Tem tratamento orientações e se estende a várias áreas, tá? Claro que tem cidades que tem mais, cidades que tem menos, mas inclusive tratamentos não farmacológicos. Vamos pegar aí o exemplo de Tinder. Nós temos vários locais onde a pessoa ela tem acesso às atividades físicas, né? Fazendo uma inscrição, e eu falo porque eu já preenchi, né, para pacientes da minha área de cobertura, onde eu atendo, a solicitação para atividade física como meio de prevenção. Então, você escreve lá, encaminha, ele tem prioridade, esse paciente, na fila. É uma informação importante. Normalmente, quando você tem uma pessoa que precisa da atividade física, ele tem prioridade para fazer atividade física. Então, tem tanto tratamento não farmacológico quanto tratamento farmacológico. E se tratando de tratamento farmacológico, os principais medicamentos de início nós temos no SUS disponível gratuitamente e com médicos também, né, que têm, né, capacidade para prescrição. Lembrar que quem trata a hipertensão é uma crendice popular, né, e que achar que a hipertensão é só do cardiologista. Não, todo médico, seja ele clínico, nefrologista, cardiologista, enfim, que trabalha e tem, como se diz, competência para tratar a hipertensão, e é um profissional que pode tratar a hipertensão. Então, isso não é restrito ao cardiologista. Né? Olha, gente, quantas informações importantes para você cuidar da sua saúde. Você tem realizado, tem feito um exercício físico, como o Dr. Guilherme citou aqui em Pindamonhangaba, tem muita atividade, tem muito espaço, né?
Academia da Melhor Idade, tem os centros esportivos aqui também. E se você precisa, pede para o seu médico prescrever para que você tenha prioridade para ser chamado para fazer atividade física. Mas também uma boa caminhada, né, doutor? Com certeza. A caminhada e a corrida de rua, né? Eu falo porque, né, além da medicina de família e comunidade, a minha pós-graduação é também na área de esportes, né? E a caminhada e a corrida de rua, as duas, né, somando essas duas, que a gente chama de pedestrianismo, são duas consideradas os esportes mais populares do mundo. A gente acha que é o futebol, né? E, né, o Brasil principalmente, mas não, a corrida de rua e a caminhada é o esporte mais popular do mundo. Você não precisa nem de calçado, a não ser por machucar os pés, mas tendo as perninhas lá tudo ok, você consegue fazer caminhada, manter rinho e tal. Olha, lembrando que já passou por aqui o Zé Nildo, ele que é o idealizador aí da turma da Corrida do Pé da Serra, e vamos deixar o contato dele aqui para você que quer começar, que eu não estou podendo fazer uma academia agora, não estou podendo investir, não estou podendo fazer, sozinho não consigo. Procura essa equipe aí, gente, que vai te ajudar. Eles se encontram sempre aos finais de semana e tem atividade física para você. Não fica parado, cuida da sua saúde. E doutor, então, o doutor também que trabalha com medicina esportiva. E você citou o Zé Nildo, conheço, assim, uma pessoa muito bacana e tem, né, uma apelação popular muito importante, né? Entre eles existem várias assessorias em Pinda, tem alguns projetos iniciais envolvendo o SUS e a atividade física. Então, assim, tem espaço para tratar, para ter qualidade de vida. Lembrar que, e se tratando de atividade física principalmente, atividade física é prescrição. E uma vez que é prescrição, tem riscos. E para diminuir os riscos, é interessante aí o acompanhamento médico sempre recomendo. Vai iniciar atividade física, é importante para prevenção, mas passa no médico lá para dar uma olhadinha. Olha, então, gente, não deixe de fazer sua consulta. Procura um médico, cuide da sua saúde, não perde tempo, tá? Vamos chamar agora um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais Dr. Guilherme aqui para vocês. Estamos aqui com o Dr. Guilherme e vamos aproveitar para falar, porque esse mês é Novembro Azul. E é muito importante, né? Nós estamos falando sobre hipertensão e lembrar, né, sobre a saúde do homem, hein? O homem é o grande desafio nos nossos atendimentos, porque ele negligencia, a saúde, hoje menos, né? Mas ainda é uma questão cultural o homem negar sintomas, esconder. Então, falando especificamente sobre o Novembro Azul, né, que faz menção aí à prevenção do câncer de próstata, procure o seu médico, procure a unidade de saúde, que ainda vai ter um trabalho muito interessante sobre saúde do homem. Então é interessante estar procurando os meios aí de saúde e se informar, porque tem exame, tem como fazer a prevenção. E falando da saúde do homem, não restringir somente, né, a questão da neoplasia da próstata, mas, como mencionamos, as doenças cardiovasculares, diabetes, falar também sobre a questão da saúde mental, extremamente importante, né? Mais de 70% dos suicídios são cometidos por homens. Por justamente isso, o homem ele tem dificuldade de falar sintomas, de esconde muito. Então, assim, procure, né, se informar, procure ajuda. O homem tem, sim, direito, ele pode se sentir fragilizado, ele tem direito à saúde. E nós não somos supermans, não, né? Nós não temos algo que não escudo protetor de todas as coisas, né? Nós precisamos nos cuidar, sim. E cuidar é importante. Sim, exatamente. Fica então o nosso apelo aí para você, homem, se cuide, faça seus exames e cuide da sua saúde por completo. Você merece, como o doutor falou, vocês não são super-homens, né? Então,
se abram mais, converse com a esposa, com a família e busque a ajuda de um médico também. Se cuide, aproveite esse mês de novembro para se dedicar à sua saúde, aos seus exames, tá bom? Olha, vamos chamar agora o quadro Momento com as Óticas Clean, com a Priscila Lacha. É com você, Priscila. Oi, Vanessa, tudo bem? Olá, tudo bem? Trouxe algumas opções de armações para você transmitir personalidades diferentes, tá? Então, hoje eu trouxe essa armação um pouco mais colorida, trazendo algo mais divertido para um final de semana, passeio com a família, né? Aqui a gente já tem um óculos um pouco mais clássico, mais social, redondo, passa um ar mais sério. Olha, um óculos que harmoniza com os olhos, mais neutro para o dia a dia. Uma outra opção neutra também, mas que levanta a expressão. Isso é importante para as jovens senhoras. Vamos lá. Um óculos mais sério, mostrando um ar mais de seriedade. E um óculos para festa, com glitter, um acabamento mais trabalhado, hastes mais largas. Qual é o seu preferido? Bom, nas Óticas Clean você tem um atendimento diferenciado, nós temos consultores especializados em óculos para te atender da melhor forma, para entender o que realmente você quer passar, para você ter uma experiência diferenciada com o uso do óculos. Venha para as Óticas Clean para você conhecer a nossa variedade em armações e o que mais combina com você. Muito obrigada, Priscila. Estamos amando esse novo quadro aqui no programa Despertar em Família. Doutor Guilherme, estamos chegando ao fim. Mas antes tem uma pergunta que ninguém sai desse sofá sem responder. O nosso programa, que se chama Despertar em Família, que vem para trazer esse despertamento para as famílias, para as pessoas que nos assistem. E a gente sempre pergunta aqui, o que significa família? Então nós queremos ouvir do doutor o que é família. Na minha opinião, é o refúgio certo, é o refúgio que você vai ter certeza de estar. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo em São José dos Campos, que me fez refletir bastante, né? Eu sou médico, mas sou ser humano. E eu tive uma cólica de rim, e acordei de madrugada, eu com minha esposa, nos perdemos até no local do hospital, aquele desespero todo, como qualquer pessoa, né? E no momento que eu estava tomando a medicação e olhei, né, fora do hospital, e quando eu notei por mim, estava eu, minha esposa e meu filho. Então, assim, eu acho que independente das circunstâncias, independente das tempestades, é o refúgio certo, né? E família perfeita não existe, né? Família perfeita não existe, são desafios, são pessoas diferentes, são gêneros diferentes. Então, para mim, a palavra, assim, resumindo, família é o refúgio certo. Família é a base, é tudo. E família não tem explicação, né? É aquele, depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho, quando a gente tá com o encontro com a família, quando a gente volta para o nosso lar, acho que é aquilo que dá aquela paz para nós. Eu acho que, principalmente nos mundos de hoje, né? No mundo de hoje, perdão, essa correria nossa, de dia a dia, estar em família é interessante, né? E eu falo que, assim, no meu dia a dia, eu tenho a minha esposa, eu brinco, falo que eu tenho rodinhas nos pés, né? Eu tenho muito, assim, gosto de fazer bastante atividade, gosto de estar conectado com outras pessoas e tal, mas já teve vezes, né, eu tava fazendo um curso fora, às vezes vim em casa só para ver se tá tudo certinho, gastar, tipo,
lá, do momento lá, só para ver que tá tudo certo, acordar outro dia com diferença de pequenas horas e voltar numa cidade onde a gente estava fazendo coisa. Porque é estranho, né? Parece que te falta algo, né? Parece não, na verdade falta algo. Então, é a certeza, né? Como mencionei, né? É um refúgio certo. Você tem a família, você sabe que ali você vai ter um faro, que você vai ter, né, carinho, aconchego. Muito bom, viu? E doutor, o doutor não pode sair daqui também sem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, que Deus tocar no seu coração, que você queira deixar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, para as famílias, para a gente fechar esse programa. Eu gosto de contar um pouco sobre a minha história, né? Bem muito breve. Eu sou praticamente nascido em Pinda, estudante de rede pública e desde pequeno, né? Tenho uma lembrança vaga dos meus 7 anos, mas assim, segundo os meus pais, desde pequeno, eu sempre teve esse gosto pela medicina e música. Mas vim de uma família muito pobre e o sonho, né, de ser médico foi um grande desafio. Enfim, né, são 12 anos aí já sendo médico, casei na metade da faculdade, fui pai no final da faculdade, trabalhei, então assim, tudo é possível, tudo é possível. Tem, né, tá escrito até na Bíblia, tudo é possível ao que crê, né? Então, crê de verdade. Se você tem um sonho, e esse sonho é em benefício, né, de outra pessoa, principalmente do seu semelhante, né? Assim, não vendo interesse próprio, né, você pode ter certeza que você consegue. Disciplina, né? Disciplina nos estudos, disciplina no seu dia a dia e acreditar, contar com a fé. Eu falo abertamente, né? Independente de qualquer coisa minha, independente de todas as minhas falhas, todas as coisas, eu acredito toda a minha conquista a Deus. E num momento onde muita gente já não acreditava, eu depositei minha fé totalmente nele, né? E fui, graças, né, a ele, um privilegiado de ter feito um curso, né, como a gente sabe, um curso bastante concorrido, uma série de desafios que tem. E é isso, então, assim, é acreditar, né? Acreditar, fazer valer a fé. A fé, ela não é experimentada quando as coisas estão ok, né? Tudo certinho. A fé é experimentada nos desafios. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o convite. Excelente dicas, informações aqui para nós, para toda a família que nos assiste. E essa linda mensagem que o doutor deixa para nós aqui no final. Que as pessoas que nos assistem possam se inspirar nessa história tão inspiradora, nessa pessoa tão abençoada, que é o doutor Guilherme, que está aqui conosco hoje. Gratidão. A TV RBC está de portas abertas para receber o doutor. Quando o doutor quiser, tiver assuntos pertinentes à família, à saúde, estamos aqui sempre, sempre para te receber, doutor. Muito obrigada, viu? Eu agradeço o convite, a oportunidade e faço as mesmas palavras. Estou totalmente aberto. Muito obrigada. Um beijo para Simone, para Mirella e para todos que nos assistem, viu? Muito obrigada, doutor, mais uma vez. E Deus abençoe a todos. Tchau. Até o próximo Despertar em Família.